Meu nome é Eduardo Damasceno, eu desenho, eu gosto de gente e eu gosto de inventar coisa. É isso. Me pediram para falar sobre criar mundos. Eu acho que no início havia o verbo e eu acho que é isso mesmo. Então, talvez o melhor jeito da gente começar a conversa sobre isso seja contando uma história, porque eu acho que é o que a gente faz no final das contas. E o que acontece é que eu via gigantes. Talvez eu imaginasse gigantes, talvez fosse coisa da minha cabeça. Como se não fosse tudo coisa da nossa cabeça. Mas o fato é que quando eu cheguei na Irlanda, eu via gigantes. E eu olhava para um campo aberto, assim, e vivia aquela figura enorme. E aí eu olhava para cima, a cabeça dele sumindo, assim, no perspectiva atmosférica, deixando a cabeça dele azul, se misturando no céu. Isso acontecia muito. Ou então eu estava andando e eu olhava para o lado e logo ali, prestes a dar um passo, aí o bicho hesitava, olhava para mim, era um gigante. E eu ficava olhando olho no olho do gigante. Isso numa cidadezinha cercada de mato, no meio do nada, tinha a ponte e uma fábrica de cerâmica. Eu acredito mesmo que boa parte do tempo criar é se permitir. Então, sim, eu via gigantes e sentia cheiro de magia velha na Irlanda. Eu fiquei pensando, por que será que a magia aqui tem cheiro de velha? Eu achei essa pergunta mais interessante do que questionar minha sanidade. E cheguei à conclusão que foi porque quando houve a grande diáspora e os seres mágicos partiram desse mundo para deixá-los para os humanos, alguns deles ficaram para trás. O Oberon é o rei das fadas. Imaginei que ele não chamou todo mundo de uma vez, que deveria ter algum tipo de organização no processo. Ele parece um cara legal, bonitão, cabeça boa, gente aberta. Eu imaginei que ele pudesse estar cansado, assim, que devia estar nessa função já há um bom tempo. Mas não acho que ele achou ruim organizar a diáspora, não acho. Porque ele ia ter isso no currículo e poderia se aposentar em seguida. Ele concluiria o seu reinado sendo aquele que reconfigurou o mundo para que o tempo dos humanos começasse a correr. Não é nada mal. E eu não sei, assim, não sei a ordem exata das partidas, mas eu imaginei que os gigantes tenham ficado por último. A mágica deles é extremamente conectada à Terra, e se eles fossem embora primeiro, seria como chacoalhar um globo de neve e esperar que os flocos todos caíssem no mesmo lugar. Os gigantes são âncoras de magia. Eles teriam que ser os últimos a partir, é óbvio. E daí talvez venha o cheiro de velho. Eles ficaram aqui muito tempo, convivendo com os humanos, alguns idolatrados, outros temidos, boa parte só ignorados por nós. Eu imaginei que tenha sido assim. Pensei no gigante que tentou iluminar o caminho dos barcos com sua chama, mas ela era fraca e ele muito alto. Os marinheiros a confundiam com uma estrela distante e batiam nas pedras mesmo assim. Ele evitava as mortes, ele recuperava os náufragos um por um com cuidado e os levava até terra firme. Eles não perdiam tempo algum agradecendo o gigante. Quando eles percebiam que seus navios e todas suas riquezas tinham ido embora, se desesperavam. Ganância e falta de perspectiva eram catástrofes que ele não conseguia evitar. Cansado da falta de reconhecimento pelos seus esforços, afinal gigantes também podem ser orgulhosos, ele ficou tão puto que quis abrir a terra no meio. E foi isso que ele fez. Se era um caminho seguro para navegar que eles queriam, ele ia dar isso a eles. E assim, na cabeça dele, ele amaldiçoava aquela gentinha com uma vida longa sendo pessoas horríveis. Foi o que ele pensou. Mas aí que tá. Ele ficou lá parado, mantendo os pedaços separados e a água passando entre eles. Então todo mundo que passava
era abençoado com aquela visão. Nenhuma alma continuava a mesma depois daquilo. Não era do feitio dos gigantes usar cueca. Ele não pôde ir embora quando Oberon chamou. Ele queria manter a passagem segura, orgulhoso e tudo. Com o tempo ele foi assimilado pela fonte de magia. À medida que a mágica do mundo se enfraquecia, ele foi sumindo. As escarpas se mantiveram separadas. Os marinheiros honraram o nome que os primeiros viajantes deram para aquele trecho de mar em memória à sua origem. O períneo de Pedrag conecta os mais divertidos e ocupados portos da região. E até hoje, casais que compartilham sapatos celebram sua união ali, abençoados pela raiva e mesquinharia tornadas conexão e esperança. Um lembrete que, sejam humanos ou seres mágicos, compartilhamos a incerteza dos porvires. E teve o Fangur, que levava as coisas na maciota. Foi cochilar e perdeu a barca. Cresceram montanhas em volta da barriga dele. O lago Baba ficou cada vez mais fundo. E ele foi virando as coisas que cercavam ele. Acontece com a gente às vezes também. Teve gente do povo fada que fez esquema para ficar para trás. Outros começaram guerras pelo direito de não ir embora e controlarem os humanos. É tanto culpa deles, quanto de gigantes dorminhocos como Fangur, que a mágica envelheceu. E ficou com cheiro de velha. Porque é isso. Quando a última barca partiu, o tempo começou a correr. E talvez não fosse para ter mágica no tempo que corre. Mas, porque tinha, ela se misturou. E como batata nesse caldo de Cronos, ela amoleceu e se dissipou. Mas nunca deixou de existir. O gigante virou montanha, a montanha virou história, a história virou conexão. E como de praxe, da conexão fez-se magia novamente. E no meio de tantas histórias para contar, quais delas vão conversar comigo? Quais delas são uma conversa que eu quero ter com os outros? O que eu vou criar a partir disso? Porque me interessa contar histórias sobre gente que se ama. Porque me interessa desenhar casais gays e homens grandes e peludos. Porque me interessa contar histórias dentro de histórias. São nessas que eu vou focar. Em algum momento, eu comecei a tocar pontos de umbanda para apresentar Iemanjá para Oberon. Eu tocava no mar. Achava que o mar irlandês estava precisando um pouco disso. Porque acredito mesmo que, na maior parte do tempo, criar é se permitir. Eu nadava em mar aberto. E quando chegava num lugar onde eu não via nada ao meu redor além de água, eu sorria. Era um mundo fora do meu, onde tudo era magia. E cuja porta continuou aberta porque alguns gigantes teimaram em ficar para trás. E Oberon não pôde se aposentar. Ele que me disse. Falava em ondas, ele existia no espaço entre o silêncio e a quebra. Ele estava velho e gostava de prosear. O que é bom, porque eu também gosto. E quando chegou a minha hora de ir embora de lá, ele me deu sua bênção. Ou pelo menos eu gosto de acreditar nisso. Pode ser que eu só tenha conseguido um emprego em outro país que me fez desistir de uma carreira contando histórias. E os gigantes tenham sido a minha âncora, o jeito da minha magia resistir. Isso não faz eles serem menos reais. Fica bonito, né? Contar assim, me fazer vulnerável. O pobre artista que precisa se segurar as migalhas do seu fazer poético. A gente cria um mundo e quer receber visita nele. A vulnerabilidade do autor é um convite eficiente, mas nem de longe é único. É inevitável querer que a visita goste da casa da gente. Mas acho que deixar a porta aberta é mais importante. A gente abre, convida como achar melhor e deixa fluir. É que criar é se permitir. A gente se permite tanta coisa avacalhada, a gente se permite acreditar que as coisas são como são porque sim, e criamos um mundo dentro da gente que seja aceitável para o mundo fora da gente. Mundo esse que é todo feito de gente que inventa seus próprios mundos. Da mesma forma,
a gente pode se permitir olhar para as coisas e ver o que de fato vemos. Nem precisa ser poesia. Não é sobre parecer alguma coisa. É abraçar o que os olhos têm fome de ver. O poema Paixão, da Adélia Prado, tem um começo bonito. Ela fala: de vez em quando Deus me tira poesia. Olho pedra, vejo pedra mesmo. E ela vai ao longo do poema, é grandão, passeando por descrições do que é, com lampejos de poesia. Ambas as coisas bonitas de se ler. Criar é não esperar no raso. É mergulhar e ver no que dá. Dar tchau pro Rei das Fadas numa terça-feira e no mesmo dia ter preguiça de fazer almoço. Criar é ser quem a gente é. Daí que surgem os mundos. É isso. Como criar mundos que não são os meus? Eu acho que, no final das contas, a gente está sempre criando os nossos mundos. Eu acho que me tirar do processo mata ele. Assim, eu não acredito que a arte é para se esconder, ela é para se exibir. Então, se eu estou criando uma coisa a partir de um texto de outro, eu vou procurar saber o que, que o outro quer. Claro, eu vou ler as referências dele, vou procurar saber as referências dele e vou tentar chegar num lugar que funcione para quem está criando aquilo, né, comigo. Mas vira uma cocriação, porque o meu processo é muito caótico, minha cabeça não funciona muito sistematicamente, no sentido de vou pegar essas referências, vou pegar o que eles falaram, vou juntar e isso vai virar um desenho perfeito, lindo, exato. Eu não consigo muito fazer isso. Às vezes eu queria conseguir, porque assim, a vida talvez fosse mais fácil, porque eu faço muito na tentativa e erro, tudo. E aí a gente acha que o tempo vai passando e a gente vai errar menos, mas eu ainda não vi acontecer. O que eu fiz é incorporar o erro, né? Deixar de considerar erro. É processo, e eu amo o processo. Então, por exemplo, para as coisas de Rolum, eu peguei os textos. Eu acho que eu peguei mais do que os textos, eu peguei a empolgação de vocês dois em relação ao projeto. Porque eu acho que isso conversa mais do que o texto para mim. Ah, tá, eu consigo quase ver dentro da cabeça deles a vontade daquilo. Então, interessante isso. Eu não vou conseguir extrair as imagens de dentro da cabeça deles, mas se eu conseguir captar esse sentimento, eu acho que eu consigo criar alguma coisa que converse com eles. Porque esse é o objetivo. Estou fazendo uma coisa que converse comigo e converse com eles, para dar imagem, né, a esse mundo, trazer esse mundo para esse lugar onde visualmente ele existe. E aí dentro da minha cabeça tem esse pote esquisito de referências e eu vou tentando pescar elas, assim, o fluxo de consciência, o fluxo, a biblioteca visual fica lá rodando a mil e eu tenho que pescar coisas. Ah, tá, peraí, é ficção científica, mas que tipo de ficção científica? Ele tá falando de Duna, ele tá falando da Ursula Le Guin, ele tá falando de quê? De que tipo de ficção científica? É Asimov, mesmo se for, como que as pessoas já traduziram isso no passado? Porque era só um texto, como que isso virou imagem, né? Eu acho bonito, por exemplo, que exista um futuro do ponto de vista dos anos 80. Eu acho isso lindo. Você vai, filmes dos anos 80 tem uma visão de futuro e aquilo é permeado da estética daquele tempo, porque a gente está sempre fazendo as coisas no nosso tempo. Ah, fulano é à frente do seu tempo. Sinto muito, não é, né? Se a gente está no nosso tempo e eu acho que se se permitir ser influenciado pelas coisas ao redor é um jeito muito legal de criar. Então, eu fui construindo as imagens tendo isso em mente, assim. É engraçado, assim, eu tenho muita dificuldade de apontar. Essa floresta é desse lugar, é desse artista, é isso aqui. Eu faço muitas coisas do tipo, qual que é a sensação de estar dentro de uma floresta para mim?
Como que eu pinto isso? Que vai me dizer isso? É o valor tonal? É a iluminação? Isso vai me dizer mais do que as formas, talvez? Mas quando eu vou para a cidade, isso é tão importante quanto, mas a linguagem das formas se torna um pouco mais relevante porque ela comunica uma outra coisa, porque floresta, todo mundo tem uma referência de floresta. Ah, mas todo mundo tem uma referência de cidade também. É, mas essa é uma cidade específica, que a gente quer passar um tom específico, um jeito específico de viver essa cidade. Então eu tenho que ter uma preocupação um pouco maior com as formas das coisas que vão entrar ali. E eu acho esse processo muito legal, acho esse processo muito divertido mesmo. E os personagens, assim, para ser bem honesto, eu ainda nem entrei neles. Eu tô colocando placeholders aqui, olha, deixa essa menina aqui, deixa esse menino aqui, depois a gente pensa nisso, porque eu gosto de criar o ambiente primeiro, eu gosto de ter o lugar onde as pessoas existem, né? Acho legal, porque a gente se molda muito pelo lugar, então acho interessante pensar isso para os personagens também. Mas é isso, assim, eu vou tentando captar o que vocês estão sentindo a respeito das coisas e como que eu percebo as coisas. E tento fazer, colocando o meu mundo subjetivo para conversar com o de vocês e ver o que surge. E nesse processo abstrato de criação de mundos, de dar o visual para as coisas, o que me salva muito, talvez, assim, isso eu estou pensando agora, e é um pensamento que talvez precise ser mais elaborado, mas eu acho que o que me salva muito é a minha formação como editor. E minha inclinação para trabalhar com coisas que existem. Geralmente eu prefiro não começar do zero. Então ter essa formação e ter essa inclinação de gostar de editar coisas me ajuda muito, porque eu faço essa bagunça toda e aí eu sei que em alguma hora eu tenho que parar, em alguma hora eu tenho que selecionar, em alguma hora eu tenho que escolher, em alguma hora eu tenho que definir coisas que geralmente é na hora de apresentar. Eu falo, olha, cheguei nesse lugar, fiz essas escolhas para mostrar para vocês. Então, assim, é bom saber que vocês vão ver um personagem e talvez vão ter uma sensação específica a respeito dele e talvez eu... Ah, tá, isso, eles gostaram disso. Não é, talvez não seja a personagem que vocês estão imaginando, mas eles gostaram desses aspectos. Ah, então eles gostam desses aspectos. Vamos colocar isso na caixinha de coisas para levar em consideração na próxima vez que eu parar para levar coisas em consideração. Eu acho essa parte do processo de editar o próprio pensamento muito interessante também. Eu vejo muito criar mundos como um exercício de subjetividade mesmo. Mas para fazer um exercício de subjetividade, a gente não pode esquecer que a gente existe no mundo real. E aí como que essa subjetividade se mistura com o mundo real e o que é dela e o que é do mundo real no final das contas? Eu acho que talvez seja um problema, mas que para mim a resposta é que não importa. Eu não acho que papo de maluco, né? Eu não acho que o mundo que eu crie seja menos real do que o mundo que eu vivo. Só que eu tenho consciência do mundo que eu vivo. Acho que talvez essa seja a diferença para alguém que se desconectou completamente. Eu sei que eu estou no mundo real, eu sei que eu estou lidando com pessoas e eu sei que elas vão ter impressões a respeito das coisas. E então a gente aprende a conversar, a gente aprende. Mas eu gosto de viver num mundo que é mais mágico. Eu acho confortável, eu acho legal, acho mais divertido, que é meio Gabriel Garcia Marques, assim, né? Meio realismo fantástico. Eu gosto desse mundo, eu acho legal, eu acho massa. Eu tô pagando as contas, mas eu vejo gigante. Então, tudo bem. Assim, não vejo um conflito de interesses aí. É, mas eu acho interessante colocar eles para conversar. Porque boa parte das vezes esse mundo real vai ser o convite. Porque a outra pessoa reconhece a realidade no que você está contando, ela vai se dispor a conhecer o seu mundo e se dispor a apresentar o dela. Porque eu acho que é aí que as coisas acontecem, né? Essa intersubjetividade é onde as coisas acontecem. Então eu acho que
pensando nessa relação da realidade concreta e da realidade inventada, eu acho que elas se gostam, acho que elas se dão mais bem do que a gente imagina, e eu tendo a deixá-las misturadas mesmo. Quando a gente fala de criação de mundo, acho que existe uma ambição inerente à ideia de criar um mundo, de que aquele mundo interfira na realidade, de algum jeito. Então a gente coloca coisas ali que a gente gostaria de ver na realidade, talvez, ou que a gente está apontando para algo complicado na realidade, e falando, olha, isso que está acontecendo lá, olha como que é ruim, eu estou mostrando aqui. São possibilidades. Eu talvez tenha abandonado a ideia de querer mudar o mundo, porque como um objetivo e uma ideia que eu carrego comigo, fiz isso por muito tempo, eu acho que as coisas mudam quando a gente faz coisas. Não é necessariamente ir atrás de mudar o mundo, é fazer as coisas do jeito que eu acredito. E isso talvez mude o mundo. Eu acho que esse reflexo do que se cria na realidade é extremamente palpável. Assim, acho que isso, desde que o mundo é mundo, a gente conta histórias para que a gente viva num mundo melhor, né? Eu acho que para a gente entender mais alguns conceitos, para a gente deixar as crianças atentas com o lobo mau, e para né, a gente conta histórias para melhorar o mundo, né? Para claro que você pode contar histórias para piorar o mundo, né? É possível também. Mas as histórias têm esse poder de... Porque é isso, eu não acho que existe uma separação tão óbvia entre o mundo que a gente cria e o mundo que a gente vive. Dito isso, vem a ideia de responsabilidade ao se contar histórias. Eu acho que a gente não pode ser irresponsável quando a gente está contando histórias. E aí isso tem várias vertentes possíveis de se ler responsabilidade e irresponsabilidade, mas acho que existe uma conversa entre o que a gente quer contar e como que isso vai afetar as pessoas. Existe uma conversa sobre o que a gente quer contar e a nossa ideologia, se a gente tiver uma. Ao mesmo tempo, eu acho que assim, o que a gente quer contar é importante. Acho que ter cuidado com as pessoas é muito importante, e ter respeito pelo que a gente quer conversar com elas também. E acho que se focar demais em um ou outro é um problema. Acho que existe um equilíbrio. Com certeza existe um equilíbrio, porque a gente está fazendo uma coisa que tem muito poder e que exige muita responsabilidade, que é contar histórias. Eu acho que fazer isso... Não acho legal fazer isso levianamente, né? Mas é isso, eu acho que existe uma responsabilidade muito grande em contar histórias. A gente, por mais que a gente faça isso para pagar as contas, por mais que a gente faça isso porque é o jeito de existir no mundo, por mais que a gente, né, faça isso só porque acha muito legal, é importante ter na mente que é uma responsabilidade. Contar histórias e fazer arte é uma responsabilidade enorme e tem um efeito muito maior no mundo do que a gente imagina. Então, acho que é importante a gente reconhecer esse poder que a gente tem. Ao longo do meu processo como artista, eu acho que durante muito tempo eu não lidei bem com referências. Não lidei bem com ser comparado, não lidei bem com aceitar que o outro tem muita coisa para me ensinar. É o que eu falei sobre tentativa e erro, assim, a minha vida é tentativa e erro. E eu tive várias questões nesse sentido, viu? Porque eu passei muito tempo protegendo quem eu sou e achando que qualquer coisa que saísse do caminho ia bagunçar a imagem que eu estou projetando de mim para as pessoas, que era uma imagem que eu tinha uma preocupação muito grande com ela. Acabava que quando as pessoas vinham me falar as coisas, eu tinha uma certa dificuldade em assimilar aquele ensinamento.
Então eu demorei para aceitar que eu estava aprendendo coisas com as pessoas. Não que eu não estivesse aprendendo, mas eu demorei para aceitar, que é assim que se aprende. Então eu sempre vi as coisas e eu precisava passar elas pelo meu filtro primeiro, que talvez seja um processo natural, mas assim, eu tinha muito essa necessidade de ver uma referência, passar pelo meu filtro e falar, não, agora isso aqui é legal, porque agora passou por mim. E não é um jeito, assim, inválido de fazer as coisas, mas eu aprendi que às vezes não precisa do filtro. Assim, às vezes a pessoa está fazendo um negócio legal, você pode só aprender um negócio legal com ela, sem ficar se colocando no meio, sabe? Não, agora eu estou aqui para me colocar no seu lugar, para aprender como você faz, porque eu vou aprender a fazer como você faz, depois eu vejo o que eu faço com isso. E melhorou muito a minha vida, depois que eu aceitei aprender as coisas assim. E todas as referências se potencializaram para mim. Então eu acho muito difícil falar em referências porque elas são sazonais. Eu cresci com muita referência de quadrinho, né, principalmente de mangá. E hoje em dia ainda tem muito autor de mangá que eu gosto muito. E agora tá mais legal ainda, porque eu gosto, aí eu pego e copio. Nossa, eu posso só pegar esse desenho e tentar entender como que ele faz, que legal. Eu não preciso fazer toda uma viagem transcendental subjetiva de por que que isso é assim, essa. Não, é um desenho, olha, ele faz o rostinho assim, ele faz o olhinho assim, legal. Vou usar isso, não vou usar isso, não sei, mas hoje em dia está bem mais legal para mim passear pelas referências. Então, em termos de criação de mundo e de jeitos de desenhar, né, que para mim é muito relevante. Hoje em dia eu vejo muita coisa do... Eu voltei lá atrás no Katsuhiro Otomo, de Akira, e estou revendo essas coisas. Ah, que legal. O Matsumoto Taiyo é um que eu sigo assim constantemente. Ele fez preto e branco, fez ping-pong, são mangás que eu olho e falo, nossa, legal. Esse jeito de contar história, ele está usando o ping-pong de desculpa para contar a história desses dois meninos. Ah, muito legal, é bonito isso. E o Jiro Taniguchi, que é outro que eu adoro também, que ele faz histórias sobre nada, assim, um cara andando na rua. Inclusive tem um quadrinho dele que chama Um Cara Andando na Rua. Que é sensacional, eu gosto muito, assim, né? E acho bonito. Esse tipo de história eu gosto. Ao mesmo tempo que eu gosto da coisa fantástica, eu gosto muito de ver a visão de mundo das pessoas, assim, me encanta muito quando a visão de mundo das pessoas está clara no que elas fazem. E eu acho que essa é uma referência forte para mim. É o que eu pego como referência quando eu percebo a visão de mundo das pessoas naquilo. Eu percebo uma autenticidade no jeito que elas veem as coisas e que ela não está fazendo a pessoa não está fazendo a coisa porque aquilo é o que vai dar certo naquele momento, entendeu? Que eu acho que pode funcionar também, mas assim, para mim pessoalmente eu gosto de ver a pessoa no que ela faz, ver o jeito que ela vê o mundo. Então tem essas referências. O Senhor dos Anéis sempre vai ser uma referência para mim. Eu acho que é porque eu acho bonito. Eu gosto do Sam, acho mó legal ele. Na minha cabeça ele é gay. Acho muito massa, acho bonito, acho essa parábola moral, né? Que é uma jornada moral. E eu acho, tá, legal. É um jeito legal de contar uma história. E hoje em dia, por exemplo, eu vou. Acho que essa coisa do Jiro Taniguchi me pega muito, porque eu tô lembrando de que tipo de animação, que tipo de filme que eu gosto. Hoje em dia, igual eu falei, é sazonal. Mas hoje em dia, meu filme favorito talvez seja Dias Perfeitos, do Wim Wenders. Que na hora que eu dou play, eu já tô lá dentro. Eu não sei como é que ele faz. Mas eu dou play, eu vejo as primeiras coisas escritas na tela e eu tô lá. Que legal. Não sei como que ele fez, mas ele me convidou para participar disso aqui. E é um filme sobre um cara que limpa banheiro, então ótimo, muito legal. Mas eu gosto muito de Naruto também. Então, assim, varia. Por isso que eu acho que é muito sazonal. Referência é um negócio muito, muito, muito. Eu gosto de deixar aberto. Porque eu não quero perder, assim, não quero perder a chance de conhecer uma coisa super legal. Porque eu decidi que o que é legal é isso, né? É assim que eu vejo referências mesmo.
Consumo bastante coisa, gosto de consumir bastante coisa e gosto de tentar ser permeável para incorporar as coisas. Tem uma coisa legal que a comunicação não é um processo de emissor e receptor. Não é assim que funciona, né? Eu não crio uma coisa, te entrego e você consome aquilo que eu criei do jeito que eu criei. O jeito que vai chegar em mim a coisa vai ser compreendida com as ferramentas que eu tenho. Então não tem nada que me impede de criar alguma coisa na minha cabeça a partir daquilo. Se eu quiser ler um livro passando o tempo inteiro achando isso ou aquilo de tal personagem ou criando uma história sobre ele na minha cabeça que é paralela à história que está acontecendo, não tem um aviso ali naquele livro prévio quando eu abro ele falando cuidado, não crie histórias na sua cabeça. Não, eu vou criar, né? Então quando eu falo que na minha cabeça o Sam é gay, o Sam é gay. Mas ele casou com a Rosinha. Não, eu fui casado com uma mulher por 10 anos. E sou muito gay. Então, assim, na minha cabeça o Sam é gay. E eu gosto, eu acho que enriquece as histórias para mim. E eu não preciso, essa é uma parte que eu não preciso necessariamente compartilhar com as pessoas. Posso, se eu quiser. A pessoa pode ler Crepúsculo e fazer uma fanfic erótica e chamar de 50 tons de cinza e fazer o sucesso dela. Tá tudo bem, acho massa. O mundo é remix, deixa, né? Isso não tem problema. Então essa possibilidade, ela tá aí. Assim, tudo que a gente vê, a gente pode criar coisas a partir daquilo. Não tem nada impedindo mesmo. Eu acho uma possibilidade divertida. Tô tentando lembrar alguma coisa que eu criei, mas geralmente eu só penso que as pessoas são gays mesmo. Por mais que eu queira que a realidade concreta e a minha realidade inventada sejam a mesma, eu não posso esperar isso das pessoas. Eu posso querer, eu posso conversar com elas e ver se elas entendem assim o mundo, mas eu não posso esperar isso delas. O mundo está estruturado de um jeito X, que concordando ou não, eu ainda preciso sobreviver nele. Parte dessa sobrevivência, se o que eu sei fazer é desenhar, se o que eu sei fazer é arte, é colocar minha arte nesses lugares também. Quando eu falo que eu fui para a Irlanda desistindo de contar minhas histórias, porque foi isso mesmo. Eu fiz quadrinho no Brasil por 14 anos. E por 14 anos eu fiz dívidas. Eu saí do Brasil com uma dívida enorme. Isso foi me dando raiva, foi me dando raiva, foi me dando raiva. Eu falei, gente, eu estou trabalhando todo dia, o dia inteiro, e não estou sobrevivendo disso, né? Então eu preciso, se o que eu sei fazer é desenhar, deixa eu ver o que mais que dá para fazer. Aí apareceu um trabalho na Irlanda, num estúdio de animação. Falei, legal, vou tentar. E aí me quiseram e eu fui. Falei, tá, então essa é a nova fase da minha vida agora. É a fase onde eu ganho dinheiro bastante desenhando para sobreviver. Legal. Então vamos ver o que dá para fazer com isso. E ao longo do tempo minha visão sobre isso foi mudando um pouco, porque à medida que eu vi essa criação de quadrinhos mais à distância, eu entendi o que ali que eu gostava, o que ali que funcionava para mim, e passei a respeitar várias coisas que antes eu não prestava muita atenção, assim. Eu não tenho a urgência, acho que essa é uma palavra boa, eu não tenho a urgência de criar as coisas para um público. Mas eu estou criando para conversar com eles. Eu não estou criando para mim, só para mim. Eu estou fazendo coisas que eu quero pôr no mundo para conversar com as pessoas. Então eu não posso só ignorar o leitor, não posso só ignorar o telespectador, não posso só ignorar isso. Isso eu acho que nem é só arrogância, é meio uma cegueira mesmo. Gente, eu não estou fazendo isso para sentar na sala da minha casa e assistir, né? Vou colocar isso para jogo, porque aí isso vai virar outras coisas. Isso é legal. Isso eu fui perceber quando eu parei de fazer quadrinho, assim. Falar, tá, realmente, eu tinha uma preocupação muito grande em criar para as pessoas. E sentia
que eu estava me machucando, criando as coisas, porque eu tinha que pensar nas pessoas para fazer as coisas e tal. E isso não é a história que eu quero contar e tal. Mas isso é infantil, graças a Deus a gente envelhece, a gente aprende as coisas e a gente entende a complexidade do mundo um pouco mais, né? Não é isso ou aquilo. Tem 50 tons de cinza. Para não perder a referência. Entre uma coisa, perdão, entre uma coisa e outra. Então quando eu estava fazendo quadrinho, eu comecei fazendo os quadrinhos que eu queria. Eu comecei contando as histórias que eu queria e eu me diverti muito fazendo isso. Quando a gente foi chamado para fazer o Bidu, eu e o Lipão, Luiz Felipe Garrocho, foi com quem eu fiz boa parte, quase todos os meus quadrinhos a gente fez junto. Mas quando chamaram a gente para fazer o Bidu, não foi, nem foi um, eba, vamos fazer Bidu, e nem um, que pena, vamos ter que contar uma história que não é nossa. Foi um meio termo, eu acho, entre um e outro. Por um lado foi, talvez agora a gente ganhe dinheiro fazendo quadrinhos. Não aconteceu. Spoiler. Mas a gente contou as histórias que a gente queria contar. Isso foi, assim, deram um personagem pra gente, que é um personagem que tem uma história, já tem todo um contexto, mas deixaram a gente contar a história que a gente queria contar. Mais ou menos. Assim, as primeiras versões eles não gostaram. Porque era contada pela cidade, isso é super legal. A cidade era a Dona Pedra, e aí ela que ia contar a história. Pô, achava massa. Falava, não, isso é muito esquisito para as crianças, não vai dar pra fazer isso não. Mas beleza, então vamos contar uma outra história. E ainda assim a gente achou uma história que a gente queria contar e que a gente conversava com a gente. Então não foi um sofrimento muito grande nesse sentido fazer Bidu, por exemplo. Quando a gente fez o Achados e Perdidos, foi nosso primeiro quadrinho, o Lipão chegou para mim e falou, quero fazer uma ficção científica. Aí eu falei, e se um menino tiver um buraco negro na barriga? Foi essa a conversa, essa foi a criação de mundo. Foi isso, aí pronto, o mundo está criado aí, nesse momento. E a gente contou essa história. E muito da minha participação nisso, porque o Lipão é a pessoa que vem com cenas. Mas aí acontece isso, 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 isso. E acontece isso, isso, isso. A minha participação é por quê? Eu sou a pessoa que fica perguntando por quê, por quê, por quê, até que isso se junta e vira uma história. É um ótimo jeito de criar mundos também. E aí depois disso a gente lançou o quadrinho no FIC e foi super bem recebido, ainda bem, foi muito legal de fazer e tal. E aí teve uma outra pessoa que falou, não posso levar porque tem palavrão, queria levar pro... meu filho é muito pequeno, minha filha é muito pequena e tal. Tem tipo uns 3, e não tem nada muito pesado, não. É tipo um saco. Ai, que saco. E aí, mesmo assim, teve gente que achou, não dá. Falei, tudo bem. Aí ele, vamos fazer um livro que a gente pode, oferecer para todo mundo, qualquer criança de qualquer idade pode ler. Aí na nossa cabeça foi, vamos fazer um quadrinho infantil. Legal. E ficamos com essa ideia na cabeça, não evoluiu não. Aí um dia eu fiz um desenho no caderno, um caderno de esboço, e escrevi do lado do desenho Cosmonauta Cosmo. E aí mostrei pro Lipão, olha, o Cosmonauta Cosmo, que nome engraçado. Aí o Lipão, vamos fazer essa história, vamos contar essa história. Eu falei, como assim, Lipão? Não tem nada aqui, é só um desenho. Não, mas aí ele tem uma nave espacial e ele vai em vários planetas, e aí cada planeta é uma coisa, e aí ele quer um amigo, é isso, ele quer um amigo. E no prédio dele não pode ter cachorro. E aí ele viu na TV que cachorro é legal. Eu falei, tá, por que ele vai pro espaço, Lipão? Porque ele tem uma nave. Tá, faz sentido, é isso. E, não tô zoando, foi exatamente essa conversa que a gente teve. Tá, ele tem uma nave, se eu tivesse uma nave eu ia pro espaço também, né? E aí a gente contou essa história e foi, assim, aí a partir do momento a criação é sempre divertida. Aí chega a hora que você tem que fazer as coisas. E aí o processo de fazer o quadrinho foram 6 meses fazendo,
e foi cansativo, e foi assim, chega no final, você tá fazendo aquela mesma coisa há tanto tempo, que enche o saco, né? Tipo, ai, gente, nossa, não aguento mais ver esse menino, que trem chato, faz um amigo logo aí, volta pra casa. É, mas a gente sempre foi muito exigente com as histórias que a gente conta, quando tá falando sobre a responsabilidade de contar histórias. Então, tanto no Achado Desperdício, quanto no Cosmo, quando chegou lá no final e a gente reviu os últimos capítulos, eu falei, isso não tá legal. Tá pronto. Tem um capítulo inteiro aqui pronto, desenhado, colorido. Mas não é isso que eu quero. Não é isso que a gente, não é essa conversa que a gente quer ter. Aí a gente jogou fora e refez. Os dois. Nos dois casos. E o Cosmo saiu assim. De fato foi um livro que as pessoas podiam ler e criou um negócio legal pra gente, porque virou o primeiro livro de vários filhos de amigos e tal. Ah, que legal isso, muito legal. Aí, fico feliz. Esse tipo de coisa me deixa feliz, assim, de ver. Mas, de novo, não é por isso que eu faço. Não posso esperar isso. Não é o tipo de coisa que você pode esperar, mas é legal de ver o que acontece. E quando a gente lançou o Cosmo, o Guilherme Fiuza, a gente estava trabalhando com ele já, ele viu o Cosmo, adorou, e falou, vou fazer animação disso. Eu falei, vai lá, Fio, manda brasa. E ele ficou 10 anos correndo atrás para tentar financiar a animação. E conseguiu, me chamou para ser diretor de arte, chamou o Lipão para participar. O Lipão falou, não, trabalho demais, vai, faz o que vocês quiserem. Lipão é esperto. Mas aí eu fui ser diretor de arte, no meio do processo, assim, o Fiuza continuava checando as coisas comigo e tal, e ele falou, ô Damasceno, você não está fazendo só direção de arte, né? Você está fazendo direção também. Então a gente foi fazer uma série, a gente fez a série, fui co-diretor e diretor de arte da série animada do Cosmo, que são 13 episódios, e a gente reescreveu tudo e tal, e nesse caso específico, ainda foi o que a gente teve que lidar foi com outras pessoas escrevendo histórias do nosso personagem. Mas a gente estava lá junto, escrevendo também. Mas essa parte foi meio difícil de lidar, não vou mentir não. Porque eu tinha um apego ao Cosmo, né? Lipão não, como vocês viram. Mas eu tinha um apego ao Cosmo, porque eu me coloco muito nas coisas, né? Então o Cosmo ele tem muito de mim nele, no jeito de falar e tal. Pô, e aí as pessoas estão contando essa história e aí um roteirista vai lá e escreve esse negócio genérico, faz uma referência à cultura pop no meio do Cosmo. Não, não, não pode, não pode. Ainda bem que eu tinha, eu tinha esse poder de veto, eu fiquei feliz. Pelo menos isso não vai ter. Mas ao mesmo tempo você tem que aceitar algumas outras coisas. Falar, não, aqui não é mais só a sua história. Eu estou numa estrutura maior, estou contando uma história com outras pessoas. Várias mãos vão tocar nessa criação. Ainda mais quando a gente fala de animação, né? Assim, você tem que aceitar muito rápido que não é a seu respeito e que não é só você que está fazendo, porque aquilo não vai existir se não tiver muita gente com poder para criar em cima do que você está propondo. Foi um processo de aprendizado doloroso, assim, o começo do Cosmo, que eu estava fazendo direção de arte, comecei a dirigir, eu via as cenas, via as coisas, ai meu Deus, não é isso, ai meu Deus, tá feio, ai meu Deus, tá saindo do meu controle, tá saindo do meu controle. Não é a meu respeito. Vamos ver o que acontece. Eu acho muito importante deixar a curiosidade tomar o lugar do controle. Acho que isso é um negócio que eu gosto muito de fazer, me ajuda muito. A hora que eu vejo que eu estou tentando controlar demais, e se eu for curioso a respeito do que vai acontecer? E aí fica mais legal. Eu consigo me divertir mais. E hoje eu adoro a série. Assim, a gente terminou, eu fico muito feliz com o resultado, porque eu vejo o trabalho das pessoas. O que me deixa feliz, tá. A Arielle, diretora de animação, tomou essa decisão, que legal que ficou assim e tal. Né? A equipe de arte pintou o cenário desse jeito, massa e tal. Então, no caso do Cosmo foi bem assim, teve essa luta interna, e foi um processo que eu pude compartilhar com o Fiuza até o fim, que foi muito bom. Infelizmente o Fiuza morreu logo depois, ele terminou o Cosmo, deu 2 semanas que a gente entregou para a Warner, ele falou comigo, não, estou muito feliz que a gente terminou e tal, e aí morreu. E aí foi um processo muito triste, eu estava na Irlanda, ele não estava aqui, não pude acompanhar, mas
Mas fico feliz que a gente conseguiu terminar em um negócio que ele lutou para fazer, não foi eu. Eu fiz o quadrinho, tá feito o quadrinho. Ele pegou aquilo e ficou inscrevendo aquilo em editais por 10 anos até conseguir. Então fiquei muito feliz que a gente conseguiu chegar no fim desse processo. E criar, fazer coisas grandes para outras pessoas, eu acho que foi o Bidu e foi o Cosmo, que foi uma estrutura maior. E eu fui trabalhar num estúdio de animação onde eu era uma engrenagem, né? E aí já é outra história. Assim, aí eu já não existe. Aí que tá, existe criação. Eu acho que se o impulso criativo é importante para você, é importante que você encontre ele no que você estiver fazendo. Então eu fazia isso. Estou aqui para supervisionar cenário, mas vamos ver o que dá para fazer, o com o que eu posso colaborar nesse processo. Eu posso colaborar criando um ambiente de trabalho legal para as pessoas. Não é tanto a respeito da arte, é a respeito de lidar com uma equipe e deixar as coisas legais para eles. Essa vai ser minha participação aqui. É isso que eu vou criar nesse lugar, um ambiente saudável. E foi isso que eu fiz. Assim, meu foco lá era esse, como supervisor de cenário, criar um ambiente saudável para as pessoas. Aí quando deixou de ser saudável para mim, eu vim embora. Quando eu fiz minha dissertação de conclusão de curso, que eu estava formando na faculdade, em 2005. 2005? Isso. Eu escrevi sobre o Winsor McCay, que é um autor do início do século XX, de quadrinho, que era um autor multimediático. Ele estava lá nos primórdios da animação também. E eu fiz muito focado em quadrinho. E na minha cabeça, quadrinho era a mídia mor. Você pode fazer tudo com quadrinho. De fato pode, mas assim, você pode fazer tudo com quadrinho, só no quadrinho tem isso, só no quadrinho tem aquilo. É um bairrismo, né, que vai de ser mineiro para ser quadrinista e passeando pelas coisas. Mas foi legal perceber que eu estava errado, né? Assim, pô, quadrinho é muito legal. Mas uma das coisas que faz o quadrinho ser muito legal é a facilidade que ele tem de beber de todas as mídias em volta dele. E talvez o cinema faça isso, talvez a literatura faça isso também, talvez todas essas coisas façam isso o tempo inteiro. Ah, tá. Então o que é legal são as mídias, o que é legal é contar a história, não é necessariamente a coisa. A coisa é o que conversa comigo, que eu acho mais divertido de fazer. Eu acho divertido fazer quadrinho, eu acho divertido desenhar, então bora. Mas ver um filme e entender como traduzir aquilo para quadrinho, por exemplo, é um exercício que eu acho delicioso. Olhar uma página e entender que o espaço ali é o tempo e que num filme o tempo é o tempo, né? Para você ver um filme você tem que parar e o tempo tem que passar. Você lê uma página, você controla isso com o que está desenhado, com o espaço entre os quadros e tal. E ao mesmo tempo isso cria um ritmo, que é uma coisa da música. Então a gente fazia quadrinho muito assim, de, peraí, vamos ter um grid básico e a gente entende isso como uma nota. E aí se você for cortando esse quadrinho, as coisas estão acontecendo num ritmo mais rápido, ou se a gente quer que a coisa aconteça com mais tempo, a gente dá mais espaço. Esse jeito de pensar eu acho super divertido. E pode mudar, claro, assim, mas eu acho muito divertido deixar uma mídia entrar na outra e se alimentar dela, e aí depois você jogar isso para outro lugar. E aí você tem coisas tipo, você vai ver Spider-Verso. É uma animação feita num estúdio gigantesco, com todo o dinheiro do mundo, e como é um personagem que eles podiam torrar dinheiro e ainda assim ia valer a pena, tem isso, né? É o problema das grandes produções, assim, ou a solução. Mas aí eles puderam pegar o design, o grafite, o quadrinho e jogar isso tudo na linguagem da animação. Foi a primeira vez que foi feito? Não. Mesmo porque isso está sendo feito em animação experimental há anos e anos. Mas é legal que ganhou palco, né? Assim, mas eu gosto de ver essas misturas, eu acho legal. Então, por exemplo, o Cosmo, quando a gente fez a animação do Cosmo, tinha uma coisa engraçada no Cartoon Saloon, num dos filmes que eu trabalhei, que é O Dragão do Meu Pai. A diretora falava muito para não
não deixar muito os cenários com cara de pintura, para não parecer que eles estavam andando numa pintura. Mas ao mesmo tempo ela queria, tipo, a mão do artista. Então assim, tinha que ter uma noção de que aquilo foi pintado por um ser humano, mas não deixa muito solto para não parecer que é uma pintura, para não deslocar tanto os personagens dali. Mas aí quando eu fui fazer o Cosmo, eu falei, não, eu acho que eu quero que eles andem em pinturas, eu acho que vai ser legal, deixa eu testar. Então eu fiz os cenários todos com a pincelada aberta, de pincel seco e assim, não, aqui está parecendo, às vezes até abstrato demais, mas é isso. Vamos ver como é que funciona essa mistura, né, da pintura abstrata com a animação e ver o que acontece. Eu acho legal quando a gente... É bonito falar se permite, mas às vezes a realidade é quando a gente tem o dinheiro ou quando a gente tem o aval, ou quando a gente já tem a grana do edital e pode experimentar. Mas eu gosto de trazer uma mídia para outra e ver o que acontece. E no caso do Achados e Perdidos, a gente chamou o Ito, que é um amigo nosso, para fazer as músicas, fazer uma trilha sonora para o quadrinho. E aí foi uma outra experiência super divertida também, porque aí a gente deixou na mão dele interpretar aquilo que a gente estava fazendo. E o jeito que ele fez foi, acho que eu vou dar um instrumento para cada personagem e vou criar uma linha básica para cada personagem. E aí os capítulos onde eles interagem eu vou misturando isso. E aí vou criar as músicas assim. Ele criou as regras dele, né, dentro da mídia dele para criar a música para aquele quadrinho. E até hoje eu gosto, eu escuto até hoje a trilha, eu acho bem legal. Mas fico feliz que a gente pôde fazer essas experimentações, gosto sempre que eu posso fazer esse tipo de experimentação. E aí fico procurando os espaços onde isso é possível. Acho que hoje em dia isso acontece muito em jogo, acho que é um lugar onde essas misturas estão acontecendo bastante e é legal de ver. Eu fui para a Irlanda em 2018. E eu acho que o lugar que a gente está influencia muito tanto o que a gente cria quanto como a gente se comporta e tudo mais. E por mais que a Irlanda tenha esse estereótipo de eles bebem muito, então é parecido com BH, então, não é estereótipo, mas é meio verdade. Mas é uma cultura muito diferente, né? Uma realidade muito diferente. Eu achei engraçado porque os gigantes apareceram tipo no primeiro dia, não foi eu estava imerso na cultura e apareceu. Realmente foi no primeiro dia que eu cheguei lá, meu Deus, o que está acontecendo? E comecei a escrever desde então sobre eles, assim. Mas eu acho que Clarice Lispector já escreveu muito sobre ser estrangeiro também e não vou, acho que eu não conseguiria definir melhor, eu acho. Mas é verdade, é muito esquisito ser estrangeiro. É uma experiência que eu não achei que eu teria na vida, assim, eu nunca planejei. Existe uma romantização muito bagunçada no Brasil do que é estar fora do Brasil. E você fica sem lugar mesmo. Você perde sua casa. E as pessoas vão para sempre te tratar como diferente. Mesmo, você não é dali. Então, antes de ser uma pessoa, você é aquilo, né? É uma experiência muito diferente, que eu tive que me acostumar mesmo. E eu me embrenhei na vida irlandesa. Falei, não, tô aqui, vamos fundo nisso aqui. E eu não gosto muito, porque acontece muito, né, de ir para fora e conviver só com brasileiros e tal. Que eu entendo, porque é um lugar seguro, né? Mas é aquilo, eu acho que não só criar, mas existir é não esperar no raso, né? Eu gosto da ideia de mergulhar nas coisas. Então eu fui viver no interior do interior da Irlanda, eu fui conhecer pessoas de lá, tipo, eu morava num lugar, eu cheguei a morar em Waterford, num lugar super perigoso, né? Nem só para Irlanda, era um lugar perigoso mesmo. De ter assassinato e de ter traficante que era minha vizinha e ter essas coisas todas. Falei, agora eu tô na Irlanda mesmo,
né? Não tô... e eu acho interessante isso, eu gosto de ir para os lugares para conhecer os lugares. E fiquei lá nesse lugar morando 3 anos, então assim, não foi uma passagem. E foi muito legal, porque eu conheci as pessoas, e aí quando você conhece as pessoas, mesmo no lugar perigoso e tal, mas no final a gente é tudo gente, assim, todo mundo é o herói da própria história, né? Assim, as pessoas estão tentando sobreviver, elas, da cabeça delas, estão fazendo o que tem que fazer, o que pode fazer. Eu acho isso legal, eu gosto de conhecer gente, eu gosto muito de conhecer gente, conversar e tal. Então, estar em outro país, sendo estrangeiro, convivendo com uma Irlanda profunda, assim, eu achei muito interessante mesmo, mas antropologicamente, para morar não foi tão legal. Depois de um tempo cansa. Depois de um tempo cansa, realmente sentir que você não tem uma casa, e aí você sabe que você vai voltar para o Brasil, você não vai ter uma casa mais, porque já não é o mesmo lugar que você saiu, né? Depois de 8 anos, não tem como. Então demorou para eu achar esse sentimento de casa de novo, né? Ainda estou procurando, estou tateando. Me fez gostar do Brasil mais ainda, porque é aquilo, né? A gente cresci numa família de classe média, do interior de Minas, tudo que não é do Brasil é bom. E aí você sai do Brasil e você vê, poxa, mentiram para mim esse tempo todo. O Brasil é tão massa. E aí você vai redescobrindo as coisas. Então, isso foi muito importante, eu gostei muito desse processo. Então, hoje sou muito feliz tendo voltado para o Brasil. Eu acho que foi uma experiência muito legal lá, de conhecer esse outro mundo, de viver esse outro mundo plenamente. E está sendo uma experiência muito legal voltar e ver o que acontece, o que vai surgir de criação na minha cabeça agora aqui, né? Fico feliz de estar de volta.